Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Quinta-feira passada, eu fiz uma postagem no Facebook com essa imagem que você vai ver projetada aí. Basicamente falava sobre a volta de Jesus e tinha como título Pregadores do Apocalipse. Falar sobre a volta de Jesus tem se tornado cada vez mais raro. Hoje nós vivemos, em grande parte, um evangelho que tem a ver com o aqui e agora. Mesmo entre igrejas históricas que não necessariamente pregam prosperidade material como símbolo da bênção de Deus, tem sido cada vez mais difícil projetar a fé das pessoas para além dessa vida. Falamos muitas vezes de coisas até espirituais, mas que estão restritas ao tempo de vida que nós estamos aqui. Antigamente, e eu digo antigamente, há uns 20 e poucos anos atrás, porque foi exatamente esse tempo que as coisas mudaram radicalmente no horizonte evangélico, você escutava mais sermões sobre a volta de Jesus, sobre a esperança eterna, que fazia com que as pessoas tivessem um alento e uma esperança para viver agora, que não se resumia nem se reduzia a ter uma boa vida abençoada por Deus agora, mas que dizia muito claramente que por melhor vida que nós tivéssemos aqui e agora, o melhor ainda estava esperando por nós na bem-aventurança eterna. Talvez por isso, quando você for lá na postagem, você vai ver que muitas pessoas vibraram, curtiram e até fizeram comentários enfocando justamente esse fato. Talvez por ser mais raro, as pessoas disseram: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É por isso que eu estou crendo, orando e pedindo a Deus todos os dias. É como se houvesse uma terra muito seca e um pingo de água só pudesse trazer de volta aquela esperança, reverdecer e fazer as pessoas vibrarem com o fato. O que talvez não foi percebido por alguns, por outros certamente, é que a ideia de falar e perguntar: você está preparado? Tinha, além de pensar sobre a preparação para a vida eterna, no sentido de quando Jesus voltar, você está pronto para recebê-lo, mas também, principalmente, para estar pronto agora. Alguém já disse que nós devemos viver o hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Na verdade, eu não concordo com essa frase. Eu creio que nós devemos viver hoje, agora, como se Cristo não nos permitisse sequer terminar este culto. E é justamente essa capacidade que a volta de Jesus tem de modificar a maneira como eu vivo aqui e agora, que é a ênfase da mensagem de hoje. Porque de nada adianta, queridos, nós termos uma vida ou uma esperança de vida eterna e vibrarmos com a expectativa e com a esperança de que Ele virá nos buscar, se isso não modificar a minha vida agora, aqui, se meus valores, minhas crenças, minhas atitudes, meus comportamentos, minhas palavras e principalmente minhas motivações não já forem santas agora e transformadas por Deus agora, como se eu já estivesse no céu, na presença dEle. A equipe pastoral da igreja de Tambaú, então, refletindo essa ideia, estará pregando durante todo o mês de novembro uma série de mensagens que começa hoje, falando sobre pequenas atitudes que produzem grandes mudanças. E nós queremos, quando falamos sobre isso, falarmos sobre palavras, pensamentos, ações e motivações que às vezes são muito pequenininhas, mas que produzem grandes mudanças na nossa vida e que nos permitem aqui e agora viver como se já estivéssemos no céu, na presença do Deus Santo e para a glória dEle. Eu convido você a começar conosco essa jornada de um mês inteiro falando sobre pequenas atitudes que produzem grandes mudanças. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, onde nós iremos ler a palavra do Senhor
e expor a palavra do Senhor para nós. Enquanto você está abrindo em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, eu preciso dizer para você que, como você perceberá na mensagem de hoje e nas próximas mensagens dos próximos domingos, o que mais nós queremos é que não precisemos, ao enfatizar pequenas atitudes que produzem grandes mudanças, que nós não precisemos mesmo descer a detalhes legalistas, dizendo a você o que um cristão deve ou não deve fazer, deve ou não deve mudar. Ao mesmo tempo, nós não queremos passar ao largo e dizer assim, viva de qualquer maneira, porque Deus vai lhe conduzir e Ele é tão gracioso que passará a mão na sua cabeça e você descobrirá o seu próprio caminho. Não. A palavra de Deus tem direções muito claras de como a presença de Jesus, a santificação do Espírito Santo, produz mudanças. E que mudanças são essas? E, ao mesmo tempo, tira de nós toda a autoria e iniciativa de mudar a nós mesmos, porque nós não vivemos por mérito próprio. Fomos salvos pela graça e somos santificados pela graça. E pela graça nós respondemos em gratidão numa vida de santidade e obediência a Deus. E nessas pequenas atitudes, grandes mudanças transformam a nossa vida. Então eu lhe convido a ler comigo em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, quando Paulo começa dizendo assim: portanto, se fostes vós ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver gregos nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita ou escravo, e livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, assim também, como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes vós chamados, para a qual também fostes vós chamados, em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí ele resume tudo num único versículo, dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Que Deus nos abençoe na sua leitura e principalmente na exposição da sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, que quebre toda a nossa resistência humana, natural, pecaminosa, que muitas vezes rejeita a palavra de Deus no íntimo de cada um de nós e que muitas vezes perde com isso a bênção de ser exortado, transformado pela palavra que é pregada. Ore a Deus e peça que Deus fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da palavra que foi lida, nós nos dobramos humildemente, porque sabemos que ela é verdade, verdade revelada, não opinião de homem, revelada por Ti mesmo, inspirada no coração de Paulo, teu servo, e que registrou para o nosso crescimento espiritual ainda hoje e por todo o tempo, porque passa os céus, passa a terra, porém a Tua palavra permanece para sempre. Que nesta noite o nosso coração seja um coração moldável, porque sabemos que não é por força nem por violência, por argumento ou persuasão humana, que nós mudamos a nossa vida, mas é pela ação do Teu Espírito, que aquilo que éramos não somos mais, aquilo que fazíamos não fazemos mais, a maneira como pensávamos é transformada, e as palavras que brotam do nosso coração revelam, ó Pai, de fato, o caráter transformado de Cristo em nós. Pai, que esta palavra que será ministrada agora, encontre em cada coração presente aqui, e também naqueles que estão assistindo, pela televisão, pela internet, uma guarita, um lugar de repouso, um lugar de repercussão, um lugar de transformação, e que ao final desta ministração, a Tua glória resplandeça sobre tudo, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, é a carta de um homem que nunca conheceu a igreja, ou pelo menos nunca conheceu aquela igreja. Naquela região onde estava também Éfeso, a região do vale do rio Lico, na Turquia, era uma região, ou foi uma região onde Jesus enviou Paulo e sua equipe pastoral para plantar algumas igrejas. Algumas delas foram plantadas por Paulo, como a igreja de Éfeso, presencialmente. Mas Colossos, que é quase como se fosse uma carta que Paulo escreve, uma carta gêmea com a carta de Éfeso. Se você ler a carta de Efésios e a carta de Colossenses, você vai ver semelhanças muito grandes. Esta igreja Paulo não conheceu. É um outro homem que traz para ele as notícias de que aquela igreja cristã firme no Senhor estava enfrentando dificuldades muito grandes com o ensinamento que era extremamente perigoso, porque era um ensinamento que misturava verdade e mentira. E todas as vezes que você pega uma água pura que representa a verdade, com uma água suja que representa a mentira, a água limpa não fica, a água suja não fica limpa, é a água limpa que fica suja. Infelizmente, a mentira, a inverdade, a impureza tem um poder pervasivo de produzir mudança para pior. Tanto é que a gente fala que notícia ruim corre mais rápido do que a verdade. De modo que quando Paulo tomou conhecimento por intermédio do pastor Epáfras, que era o pastor que tomava conta daquela igreja, de que falsos ensinos ameaçavam aquela igreja, Paulo resolveu orar por aquela igreja e escrever uma carta que pudesse ajudar aquela igreja. Colossos era uma cidade próxima, portanto, ali no sudeste da Ásia Menor, próspera, com muita abundância material, desfrutava de uma indústria de lã e de uma localização estratégica, era uma espécie de entreposto comercial. Nos dias de Paulo, no entanto, Colossos havia decaído do ponto de vista econômico e moral, diante do crescimento de duas cidades irmãs no mesmo vale, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis. E mesmo assim,
Paulo escreve para aquela carta não pela diminuição da importância daquela cidade do ponto de vista econômico ou financeiro, mas devido à importância daquela cidade do ponto de vista espiritual. E é justamente ali, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, que nós temos uma ideia de como 3 facetas da vida se entrelaçam para produzir equilíbrio, sabedoria, moderação e espiritualidade, que são aquilo que nós cremos, a maneira como nós nos comportamos e a maneira como nós testemunhamos de Deus na nossa vida. Essas 3 facetas são, na verdade, facetas de um mesmo objeto, que tem a ver com vida cristã. Exatamente esta vida que vai do momento em que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, até aquele momento da eternidade infinita. Vida, como eu falei hoje pela manhã, não é algo que é departamentalizado antes da morte e depois da morte. Na verdade, a divisão que Deus faz é que antes de Cristo não há vida, depois de Cristo há vida e vida com abundância. Muitas vezes essa vida se projeta para além da morte, mesmo quando a morte é uma separação do aspecto físico e do aspecto espiritual da nossa vida. É justamente pensando sobre essa vida cristã que Paulo então dedica a sua carta para corrigir aquela igreja de 2 males que ainda hoje estão presentes. O primeiro mal que estava acontecendo com Colossenses era que uma visão distorcida de Deus fazia com que eles tivessem uma visão distorcida da vida cristã. E de fato nós cantamos, nós praticamos esportes, nós vivemos no dia a dia baseado naquilo que nós cremos. A cosmovisão, a maneira como vemos o mundo, a maneira como nós agimos no mundo, a nossa ética, depende necessariamente daquilo que nós cremos. Se cremos de uma forma, vivemos de uma forma. Se cremos de uma outra forma, consequentemente, vivemos daquela forma correspondente àquilo que cremos. Mesmo aqueles que dizem não crer nada, vivem baseados nessa aparente não crença, que é uma crença, muitas vezes não definida, mas que define sim a maneira de agir. E é justamente isso que Paulo quer corrigir, que a maneira como nós cremos e que determina a maneira como vivemos é fundamental para perceber se estamos crendo corretamente. Hoje pela manhã, por exemplo, eu falei sobre fé e obras. E como as obras são consequência natural da fé, se você crê de maneira correta. Mas se essa fé for morta, as obras serão mortas. Do mesmo jeito como Jesus disse que de uma árvore boa saem bons frutos e de uma árvore má saem maus frutos, assim também o que eu creio determina a maneira como eu vejo a vida, a maneira como eu vivo a vida. Paulo estava querendo também corrigir um segundo significado, um segundo aspecto desse falso ensino. É que não somente a maneira como eu acredito, como eu creio, determina a maneira como eu vivo, mas a maneira como eu vivo tem, por um lado, uma concretude, uma objetividade muito clara, e por outro lado, uma subjetividade muito dentro, muito íntima de nós. E eu vou explicar melhor. Sem dúvida alguma, Deus, mais do que olhar comportamentos e palavras nossas, Ele sonda nossas motivações. Esse, inclusive, vai ser o tema da última mensagem da série, no último domingo de novembro. E é ali que Deus realmente checa, de maneira muito clara, se aquilo que nós estamos falando ou fazendo corresponde àquilo que as nossas motivações, de fato, deveriam corresponder. É nesse sentido que Paulo, por exemplo, e o próprio Jesus, corrige claramente a hipocrisia, que não é nada mais, nada menos do que você fazer coisas certas com motivações erradas. Mas, por outro lado, Paulo também diz que quando eu tenho motivações certas, porque eu creio de maneira certa e vivo de maneira certa, é possível quantificar objetivamente, pontuar objetivamente o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Portanto, a nossa ética não pode ser uma ética do laissez-faire, aquela expressão francesa que é mais ou menos equivalente a deixa ver,
cada um faz o que quer e depois no final a gente percebe só as motivações. Não. Conforme nós vamos ver no texto, Paulo pontua claramente palavras, comportamentos e atitudes que agradam a Deus, palavras, comportamentos e atitudes que não agradam a Deus. E isso de maneira bem objetiva. Independente da cultura, independente do costume, independente do tempo em que nós estamos vivendo, há determinadas coisas que são erradas, há determinadas coisas que são certas. Há determinadas coisas que um crente deve fazer, há determinadas coisas que um crente não deve fazer. E isso está muito claro. Voltemos então os olhos para o texto, para perceber como é que Paulo corrige tudo isso. Porque está muito claro que Paulo estava preocupado com a atitude daqueles irmãos que estavam ali, de alguma forma, contemplados ou assolados por esses ensinos e que precisavam ser corrigidos. Se você voltar a página um pouco e for para o capítulo 2, você vai ver no versículo 8 que a primeira advertência que Paulo faz, portanto, é uma advertência sobre pensar certo e crer certo. Ele diz no verso 8, cuidado, capítulo 2, verso 8, que ninguém venha a vos enredar, colocar uma rede e puxar vocês na sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Nessa mesma direção, ele continua nos versos do capítulo 2, e aí ele vai para o verso 16 e diz então, que não apenas eles deveriam estar alertas sobre ensinamentos errados, mas também sobre rituais religiosos errados. Porque ele diz assim, no verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E aí ele vai dizendo uma série de coisas, e quando chega no versículo 20, ele diz, se morreste com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele diz, aqueles que pensam e determinam a ética, dizendo, não manuseis isto, não proves aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Essas coisas todas se destroem, segundo Paulo, e com efeito, elas têm aparência, no verso 23, de sabedoria e de espiritualidade, mas na verdade, elas não têm valor algum contra a sensualidade. Paulo estava corrigindo, dizendo, os falsos ensinos que levam a falsa ética, a uma falsa espiritualidade, ficam muito claros. Quando chega então no versículo 1 do capítulo 3, Paulo agora, depois de ter mostrado que não é isso que faz a vida cristã ser uma vida verdadeira, no capítulo 3, verso 1, então ele diz qual é a base para que nós tenhamos uma vida que realmente glorifica a Deus. E esta base tem a ver com a união mística que nós temos com Cristo. Esse é um termo teológico, e eu não estou querendo aqui, de alguma forma, detalhá-lo, mas, basicamente, a união mística de Cristo está representada naquela palavra, naquela expressão, em Cristo, que está espalhada em todo o Novo Testamento, que é a ideia, o fato, a experiência de que, quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Nós somos unidos a Cristo de uma maneira misteriosa, profunda, que não conseguimos explicar, de modo que a natureza de Cristo, embora continue sendo somente dela, nos afeta para que a nossa natureza não seja mais uma natureza pecaminosa, longe de Deus, e seja cada vez mais uma natureza próxima daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. A união mística de Cristo, portanto, é a presença de Deus na nossa vida, a habitação do Espírito Santo em nós, que nos permite ser transformados cada dia mais à semelhança de Cristo. O alvo é que Cristo em vós seja concebido, criado, de tal maneira que a esperança da glória seja o fato de que nós estamos cada dia mais sendo parecidos com Cristo ou sendo assemelhados com Cristo. Se chama uma obra de restauração. Como uma pintura que um dia foi gloriosa, bonita e colorida, mas que a poeira, a fuligem e o tempo acabou trazendo sobre ela camadas indesejadas de impureza,
de distorção da beleza dela, Cristo restaura-nos e continua nos restaurando até aquele momento que olhemos para a pintura e digamos assim, está exatamente como o pintor originalmente pintou. É esta obra que Deus está fazendo em nós, restaurando-nos à semelhança de Cristo. E Ele faz isso a partir daquilo que Paulo fala, atitudes pequenas que produzem grandes mudanças. Dê uma olhadinha comigo no texto. Ele diz assim, portanto, capítulo 3, verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, está unida juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Paulo estava falando daquilo que seria a nossa maior ambição. Para onde está o foco da nossa atenção? O que é que nos atrai, de modo que tudo que eu tenho de melhor, todo o melhor do meu tempo, todo o melhor do meu talento, todo o melhor do meu tesouro, toda a minha energia vital, todo o investimento que eu faço se volta para esta coisa. O que é a nossa maior ambição? Paulo diz que a nossa ambição maior não pode ser aquilo que fica nessa terra. Pensai nas coisas lá do alto. Não pode ser voltada para uma busca incessante para as coisas que estão aqui na terra. Buscai antes as coisas lá do alto. Ele não está falando de alienação. Ele não está falando que nós precisamos e vivemos no mundo concreto, numa realidade concreta, no dia a dia difícil, no cotidiano complicado e desafiador. Ele está dizendo que a minha motivação mais profunda, a minha ambição, a minha energia, não pode estar nas coisas deste mundo. Ele precisa, ou ela precisa estar, antes de tudo, numa transcendência, numa realidade para além desse mundo visível. Tem a ver com Deus, tem a ver com as coisas que Ele já fez na nossa vida e que Ele continua fazendo, tem a ver com a glória que Ele promete nos mandar e nos trazer a ela quando irá ser manifestado, quando nos manifestará com Ele, de modo que seremos aí um só rebanho diante de um só pastor. Ele está dizendo que nós somos homens e mulheres que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que a nossa maior ambição não pode ser simplesmente ter estes prazeres, ou estas vaidades, ou estes objetivos, que são muito terrenos, telúricos, muito daqui dessa expressão real. Mas nós somos convidados a viver no mundo, não como do mundo fôssemos, mas transformando o mundo com uma nova realidade, que começa a ser transformada em nós, que começa a ser formada em nós. Por isso ele diz, olha, se vocês foram ressuscitados, porque obviamente vocês foram, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a primícia da nossa ressurreição, na carta gêmea aos Efésios, Paulo diz que Ele nos abençoou com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, na qual nós também estamos assentados com Ele do ponto de vista simbólico. Em Cristo nós já temos toda a obra completa, já fomos sepultados, crucificados, mortos e também ressuscitados com Ele, porque em Cristo recebemos toda a sua glória, a obra completa, a obra suficiente, começo, meio e fim. Se isso aconteceu, ou em outras palavras, se você é crente, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Essa é a sua ambição. A sua maior ambição. Não tem a ver, como eu já referi-me, com alienação. Pelo contrário. Tem a ver com um modo transformador de existir na realidade. Porque nenhum de nós vive na realidade sem uma ambição maior para a qual toda a nossa energia converge. Saiba de uma coisa, ninguém vive na vida sem projeto de vida. Ninguém vive na vida sem uma ambição, um objetivo, um desejo, uma energia concentrada com o que há de melhor na nossa vida e completamente voltada para aquilo. A grande questão é, em que? No que, para que, tudo que nós somos e temos está voltado. Paulo diz assim, se você é crente,
não pode ser nesse mundo. Se você é crente, tem que ser na glória eterna. Pense nas coisas lá do alto. Elas vão determinar a sua maneira de pensar. Consequentemente, elas vão determinar a sua maneira de crer. E, consequentemente, elas vão determinar a maneira de pensar, crer e agir. Portanto, o comportamento de palavras e ações acaba sendo influenciado naquilo que nós pensamos. E, de fato, é isso mesmo. As ideologias determinam os comportamentos. A crença em Cristo, a maior ideologia que existe, a própria crença estruturante de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, transformados por Cristo para viver uma nova vida, determina o meu comportamento, determina o seu comportamento. Veja que Paulo vai para além. Ele vai exatamente no ponto. Ele não chega a cair em detalhes. Você pode usar roupa com tantos centímetros acima do joelho. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele não entra em usos e costumes que podem mudar com o tempo, mas ele estabelece princípios. Mas mais do que estabelecer princípios, ele diz as razões por que esses princípios são eternos. E as razões por que esses princípios são eternos estão ancoradas naquilo em que pensamos, naquilo em que cremos. Paulo, então, enfatiza o que cremos e o que pensamos como a base fundamental para que tudo aquilo que fizermos seja baseado naquilo que cremos e naquilo que pensamos. Agora você entende porque depois do longo texto que nós lemos, como é que termina esse texto, no versículo 17, do mesmo capítulo, essa seção do texto. Ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele se torna então abrangente, ele diz, olha, é muito simples, faça tudo, você pode fazer tudo, desde que tudo que você estiver fazendo, seja em nome do Senhor. Coloque esse critério. Faça qualquer coisa. Você pode dizer que está fazendo isso em nome do Senhor? Se estiver, ok. Veja que em nome do Senhor não é simplesmente uma fórmula mágica. Em nome do Senhor significa aquela união em Cristo. Eu estou aqui representando Cristo. O que eu faço, o que eu falo, a maneira como eu ajo, representa não apenas a mim mesmo, representa a Cristo com o qual eu estou unido. A gente fala muito de honra pessoal e de honra familiar. Hoje, muito pouco. Antigamente, as pessoas faziam questão de ter um nome honrado. Às vezes o sobrenome de alguém era algo tão importante que as pessoas matavam e morriam por isso. Ter um nome honrado era importante. O que Paulo está dizendo aqui é que existe algo mais importante, uma honra mais alta, que precisa ser preservada em absoluto. E essa honra mais alta é a honra de Cristo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, a maneira como eu ajo, só tem dois caminhos. Ou glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Ou é feito em nome de Deus, ou não é feito em nome de Deus. E Paulo diz, tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em outras palavras, ele está falando justamente de onde está a nossa mais profunda motivação para fazer e agir no mundo, não como seres alienados, mas como seres transformadores da realidade do mundo. Talvez a gente não tenha ideia, queridos. Talvez um dos grandes efeitos de uma visão secularizada do mundo, de nós não percebermos a importância crucial, estratégica, que tem um único cristão, em qualquer lugar onde ele estiver, é o que explica como nós podemos ser tão relaxados, tão negligentes, com o fato de Deus nos dizer, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Porque uma luz, por menor que seja, quando tem consciência de que é luz, ela enfrenta a maior escuridão. E uma pitada de sal, quando tem consciência do poder transformador, preservador que ela tem, basta uma pitada única para mudar produzir uma grande transformação. É preciso então que você entenda isso, que você está em Cristo. E como estando em Cristo, você não pode viver a sua vida como se você estivesse no playground
de maneira inconsequente. É preciso você compreender, então, que a sua mente precisa ser a mente de Cristo. Por causa disso, no versículo 5 em diante, Paulo começa a descer a detalhes. Aí sim Paulo começa a descer a detalhes, dizendo: agora que vocês entenderam que vocês estão ressuscitados em Cristo, agora que vocês entenderam que esta verdade determina o que vocês devem pensar, determina o que vocês devem crer, agora eu vou dizer de maneira prática o que vocês devem fazer. E aí ele usa uma dupla maneira de fazer. Ele diz: tem algumas coisas que vocês têm que tirar a roupa para elas, vocês têm que se despir-se delas, e tem algumas coisas que vocês têm que se revestir. Algumas vocês têm que tirar, outras vocês têm que colocar. Algumas vocês têm que deixar de fazer, outras vocês têm que começar a fazer. Algumas vocês têm que abandonar, porque não faz mais parte da vida de vocês. Fazia parte antes, quando vocês não conheciam a Cristo, mas hoje não. E outras vocês vão ter que revestir-se dela, porque faz parte da nova natureza que Deus quer dar para vocês. E aí ele começa com as coisas que eles precisavam tirar. Veja o verso 5. Ele usa a expressão: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quando ele usa essa expressão, fazei, pois, morrer, ele está dizendo basicamente o seguinte: você está morto para essas coisas. Portanto, como morto, haja como tal. Haja como morto em relação a essas coisas. Não é que você fazendo isso, você vai morrer. Alô, você já está morto para essas coisas. E estando morto para essas coisas, viva como morto para essas coisas. Que atração há nas coisas deste mundo para alguém que já morreu? A Bíblia diz que nós estamos mortos em Cristo, irmãos. Talvez o grande diferencial de uma pessoa que conheceu a Cristo é em que ela tem prazer. Não é nem tanto o que ela faz. Algumas vezes a gente tem cacuetes carnais que infelizmente ainda nos assediam e fazemos. Mas a grande questão é: você tem prazer ainda nessas coisas? Porque se você tem prazer nessas coisas, novidade, você não morreu para elas, porque elas ainda lhe seduzem, elas ainda lhe atraem, elas ainda fazem você tirar disso satisfação. Se você morreu para essas coisas, então você não pode ter satisfação para elas. São coisas que eventualmente lhe fazem lembrar de tempos passados, mas você não tira mais o prazer e a alegria delas, porque elas são agora realidades mortas para você, e não realidades mortas, vivas. Olha o que é que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele estava falando de coisas do alto, e aqui ele fala das coisas da terra. E ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E que natureza terrena era essa? E aí ele fala uma série de coisas: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Querido, ele está falando de duas coisas que estruturam a vida cristã, ou a vida do homem de um modo geral: aquilo no que ela tem prazer, no que ele tem prazer, e aquilo a que ele se devota. Idolatria e sexualidade são duas categorias enormes na Bíblia, não porque tudo é sexo, mas é porque se tem alguma coisa que mexe com a gente, é aquilo a que nos devotamos, a religiosidade, e aquilo no qual nós temos prazer, e não há nada que possa dar prazer ao ser humano, porque Deus assim o fez, do que esse aspecto da sexualidade. Obviamente que quando santificado por Deus, aquele prazer inicial que Deus queria que desse. Quando não santificado com Deus, esses efeitos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que são o quê? Perversões. Perversões do desejo sexual legítimo, que Deus colocou em nós, mas que uma vez influenciado pela ação do inimigo, pela nossa natureza pecaminosa, se desvirtua para isso: prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. E curiosamente ele coloca na mesma lista
algo que não tem a ver com a sexualidade, mas tem a ver com algo ainda mais profundo que a sexualidade, que é a religiosidade humana, a idolatria. E ele coloca uma coisa interessante. Especificamente aqui ele fala da avareza. E o que é a avareza? É a idolatria do dinheiro. Ele está falando no século I, mas parece que ele está falando do século XXI. Porque no século XXI, não tenha dúvida que um dos deuses e um dos ídolos que mais toma conta do coração das pessoas é justamente isso. O falso poder e a ilusão de onipotência que o dinheiro nos dá. Ele está então falando dessas coisas, por favor, vos dispam, tirem isso da vida de vocês, considerem isso como algo morto, porque de fato vocês estão mortos para essas coisas. Elas não podem mais ser a fonte de prazer, nem a fonte de devoção de vocês, porque vocês estão ressuscitados em Cristo. E aí ele continua dizendo assim, porque estas coisas, ou por estas coisas, no verso 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que vocês não são mais. E o que a gente faz quando alguém que não era filho se torna filho? Ao invés de juízo, Deus, que é Pai, exerce a sua disciplina. E é isso justamente que acontece com aqueles que, sendo nova criatura em Cristo, não vivem como se fossem nova criatura e precisam então receber de Deus a disciplina, a correção, para lembrarem, vocês não são mais isso, vocês agora são novas criaturas. E Deus então nos disciplina. E às vezes a gente não entende por que Deus nos disciplina. E Ele nos disciplina primeiramente porque somos filhos. O pai disciplina o filho que ama. Mas ele disciplina também para corrigir, para dizer, ei, alô, não dá mais, amigo, você já não é mais de lá, você está do lado de cá. Você não percebe que é um prazer ilusório, transitório, que a maior de suas devoções deve ser conhecer a Deus e fazê-lo conhecido no mundo, que é isso para o qual você foi chamado, conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre. Ele então corrige isso e diz que a ira de Deus sobre os filhos da desobediência e a disciplina de Deus sobre os filhos da obediência, quando desobedecem, é a resposta de Deus a esse comportamento que não é de Deus. Aí ele diz a razão, e fica tão óbvio, veja o verso 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Era noutro tempo. Vocês andaram, mas era noutro tempo. Estas eram as cebolas do Egito. Lembra aquela expressão quando o povo estava saindo e nas primeiras provações da peregrinação no deserto, eles chegaram a ter saudade do Egito? O Egito que os oprimiu por 430 anos. Veja como é ilusório o pecado, queridos. Nós temos aquele prazer momentâneo que nos faz desejar ter aquela vida de antes, mas aquela vida de antes era uma desgraça no seu coração. Era um prazer circunstancial, que trazia uma ressaca moral e espiritual que você lembra muito bem, que trazia angústias profundas na sua vida. E que foram justamente essas angústias profundas que lhe trouxeram para Cristo. Quando você disse, eu não aguento mais essa vida. E Cristo apresentou para você o Evangelho. E o Evangelho diz assim, eu posso transformar e lhe dar uma nova vida. Como posso eu agora? Olhar para trás igualzinho a mulher de a mulher de Ló, e me tornar uma estátua de sal. Como eu posso ter saudade de Sodoma e Gomorra, se eu fui liberto de lá? Ele então conclui, agora porém, já que não era mais agora, já não é mais a vida que vocês têm, que vocês devem ter, verso 8, agora porém despojai-vos. Veja novamente, tire de você, largue essa velha roupa fora, tire de você, não fique com ela, despojai-vos de tudo isso, ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que, novamente, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Paulo está falando, irmãos, não de uma ética subjetiva, não deixe que o Espírito lhe conduz. Sim, sem dúvida alguma, o Espírito conduz, mas existe um norte, e o norte é a palavra. Objetivamente tem coisas que a Bíblia diz não, e é não, e que a Bíblia diz sim, e é sim. E ele está dizendo aqui, olha, não para a ira, não para a indignação, não para a maldade, não para a maledicência, não para a linguagem obscena do vosso falar, não para a mentira. Quando eu decido responder a essa exortação de uma maneira que de fato corresponda à nova vida em Cristo, pequenas mudanças produzem pequenas atitudes produzem grandes mudanças. Ele não está dizendo isso significando que você deve fazer isso para ser mudado. Alô? Não. Ele está dizendo, faça isso porque você já é nova criatura, viu? Não dá mais para falar como você falava antes. Não dá mais para agir com os outros, enganar os outros, mentir os outros, como você fazia antes. Você não compreende que antes era uma árvore má que dava maus frutos e agora você é uma nova criatura, uma árvore boa e, portanto, tem que ter frutos? E pelos frutos você conhece as árvores? Pelas palavras, atitudes, comportamentos e motivações, você conhece o que a pessoa crê, o que a pessoa pensa. E é isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz, diante disso, a partir do verso 10, tirando estas coisas agora o que é que vai entrar? O que é que vai revestir você? O que é que vai ser a novidade na sua vida? O que é que vai substituir esse modo de falar, pensar e comportar-se, que fazia parte da velha ordem, da velha natureza, mas que não faz parte mais? Ele diz assim, e vos revestistes de um novo homem, que se refaz, que está sendo refeito, que está sendo restaurado, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você está em processo de restauração, revista-se das novas cores em Cristo, do novo brilho de Cristo na sua vida. Revista-se de novas atitudes, revista-se disso. E aí ele diz, a partir do verso 12, que atitudes são estas? Olha só, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja, Paulo sempre diz assim, olha, eu estou dizendo que vocês façam isso e vou dar razão, vocês são eleitos de Deus. Não faça só porque tem que fazer, não é bater continência e ter uma obrigação moral. Faça porque é natural que você faça agora, já que uma nova natureza lhe foi dada. Como era natural antes que você agisse segundo a velha natureza, agora é natural que você aja segundo a nova natureza. E a grande questão é, se você não consegue agir segundo a nova natureza, o problema não é que você não consegue se comportar. O problema é que talvez você não tenha uma nova natureza. E aí a gente tem que dar um passo atrás e dizer assim, você já ouviu falar de Cristo? Você consegue entender que estar em Cristo não é fazer parte de uma comunidade? Não tem a ver com adesão religiosa? Não tem a ver com rótulo? Não tem a ver com se tornar membro aqui na frente? Que isso é consequência, mas não estrutura a vida de ninguém. Que religião, inclusive a nossa, quando é boa, é muito boa, e quando é ruim, atrapalha muito, porque pode dar a falsa sensação de que está tudo bem com Deus, simplesmente porque eu venho todo domingo, cumpro os meus deveres, pago as minhas contribuições, e religiosamente ninguém tem nada o que falar comigo, ou contra mim. Veja quão perigoso é, queridos. Não se esqueça, as palavras mais duras que Jesus proferiu no tempo em que esteve aqui, não foi contra as prostitutas e contra os publicanos, mas contra os escribas e fariseus, os mais religiosos, mas que não viviam a realidade de sua crença. Havia uma desassociação. O que eles criam não transbordava para a maneira como eles se comportavam, embora estivesse todo sábado na sinagoga, embora dessem o dízimo de tudo,
embora fossem aparentemente pessoas muito corretas, mas eles não tinham se revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de algumas atitudes. E aí ele vai apontar quais são. Ele diz que quando alguém se despe de uma nova natureza e se reveste de uma nova natureza em Cristo, quando Cristo faz isso na vida dele, é preciso que a consequência seja uma transformação, de modo que ele tenha ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Se você for lá para aquele outro texto que fala das obras da carne e do fruto do Espírito, você vai ver que essas palavras são o fruto do Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: isso é o que o Espírito produz. E para que o Espírito produza, Paulo já dá a orientação: não deis lugar à carne, mas dai lugar ao Espírito. Portanto, eu tenho que entender que se eu der lugar à carne, o que vai manifestar-se na minha vida é a velha natureza, querido. Eu preciso decidir uma decisão que vai antes do que eu vou fazer. Se eu vou para determinado lugar, se eu não vou. Se eu vou beber ou se eu não vou beber. Se eu vou comer ou se eu não vou comer. Se eu vou dançar ou se eu não vou dançar. Se eu vou votar ou não vou votar. Se eu vou brigar ou não vou brigar. A pergunta é: primeira pergunta: Cristo transformou minha vida? Se Cristo transformou minha vida, o que é que mais me dá prazer? E a que eu vou mais me devotar na minha vida? Porque se for isso, então o fruto do Espírito terá preponderância na minha vida, porque eu darei lugar ao Espírito e não à carne. É difícil, sabe? Você ter uma fera dentro de você e você está dando comida para ele toda hora. É complicado, né? Você querer que uma coisa morra e você fica dando comida para ela. Você fica dando comida para ela e diz: morre, danada, morre. E ela ficando mais forte. E ela ficando mais forte. E ela ficando mais forte. É preciso que eu diga assim: você vai morrer. E vai morrer de inanição. Porque os meus olhos não verão o que é desprezível aos olhos do Senhor. Porque da minha boca não sairá o que é desprezível do Senhor. Porque as minhas atitudes serão voltadas para as coisas lá do alto. Eu não vou perder tempo da minha vida investindo naquilo que me tira do foco. Sabe, irmãos, não se trata de legalismo. Mas eu sou de um tempo, me desculpa, eu tenho 30 e algum tempo de evangelho. Eu sou de um tempo em que a gente não falava com tanta naturalidade, e me permitam descer a detalhes, sobre as novelas e filmes, alguns dos quais com mensagens completamente deturpadas, como falamos hoje. Antigamente as pessoas tinham um certo pudor de dizer assim: eu fui para determinado lugar, eu fiz determinada coisa. Porque antigamente as pessoas tinham a ideia correta, diga-se de passagem, que o bicho que eu alimento dentro de mim se fortalece, e o bicho que eu mato de fome, um dia ele morre. Mas hoje a gente encara as coisas com a naturalidade que é preocupante. Antigamente, na minha época, e eu não quero descer a legalismos, eu costumava, mesmo quando eu gostava de músicas que não eram feitas para a adoração, ser criterioso. Eu estou falando antigamente, quando eu era em Cristo, ser criterioso acerca da letra que eu estava ouvindo. Podia ser a música e a melodia mais bonita do mundo, mas se a letra era uma letra que afrontava Deus, eu dizia: isso não serve para mim, porque isso é mentira. O que está sendo cantado é bonito, é melodioso, encanta a gente, dá vontade disso, daquilo outro, mas não é bíblico. Então não vou colocar para dentro aquilo que alimenta a minha carne. Mas hoje a gente fala de coisas, adota coisas, padrões de conduta, escuta coisas, bota para dentro coisas que é de corar de vergonha, irmãos. Quando eu vejo jovens aqui da nossa igreja gostando desse novo estilo musical, e sabe, estilo musical é como nariz: você gosta de um, eu gosto de outro, porque você tem um e eu tenho outro. Mas existe um estilo musical chamado sofrência. Meus irmãos,
Vamos aqui comigo, vem aqui comigo, por favor. Vem aqui comigo. A música diz assim: eu quero ver se você faz comigo o que faz com ela no motel. E eu estou ouvindo crente cantar isso. Eu estou ouvindo crente falando de como a mulher quer que o homem tenha sexo com ela, cantado. Eu aguento quando os vizinhos lá do meu prédio, e eu tenho que ouvir, porque vida em condomínio é isso, mas quando eu vejo vocês, alguns de vocês, achando que isso é a maior naturalidade do mundo. Quando eu vou, e estou já desistindo de ir, realizar cerimônias de casamento, e vejo a angústia estampada na cara das pessoas, esperando que a cerimônia acabe logo, embora a noiva tenha direito de demorar 1h30 para chegar. Mas o pastor tem que fazer uma coisa redondinha com 30 minutos. Sabe por quê? Porque a banda está preparada para os crentes beberem todas, dançarem todas com essas músicas. Tem que alguém dizer o que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos. Vocês já não são mais deste mundo. Vocês estão se empaturrando com cebolas do Egito. Quando você vê esse comportamento, eu fico imaginando alguém que venha lá do céu, ou sei lá de onde, chegando numa festa de casamento de crente. Aí chega lá, diferença nenhuma. As roupas das mulheres são tão escandalosas quanto. Eu digo para vocês, alguns casamentos, eu faço o casamento olhando para cima, porque às vezes o decote da noiva vem no umbigo, e ela está na minha frente, ajoelhada na minha frente. Dá para fazer uma endoscopia, irmão. É triste. Isso é visto como uma naturalidade do mundo. Eu vou precisar agora fazer como antigamente, que a gente precisava, ficar vigiando a maneira como as pessoas vêm para a igreja, o vestido, o tamanho, se está muito justo, se está transparente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Revesti-vos de algo novo, porque vocês são nova criatura. É preciso que eu cuide do que eu escuto. É preciso que eu cuide do que eu boto para dentro. É preciso que eu cuide do que eu assista. É preciso que eu cuide do que eu divulgue. É preciso que eu cuide das palavras que saem da minha boca, dos pensamentos que eu expresso em forma de atitudes, porque pequenas atitudes produzem grandes mudanças para o bem ou para o mal. E daí porque você não entende o fastio espiritual que você tem de ler a Bíblia, de orar e de investir tempo em Deus. Sabe por que é? É porque a cabecinha está cheia de porcaria, igualzinho cabeça de camarão. E quando você está cheia de porcaria, não tem espaço para o que presta. Eu não sou radical, irmãos, eu tenho cantores, composições, cultura externa que eu aprecio, mas tem que ser criterioso, porque a Bíblia diz que todas as coisas convêm, mas nem todas são lícitas, que todas as coisas convêm, mas eu não devo deixar-me dominar por nenhuma delas, que todas as coisas convêm, mas nem todas edificam. Portanto, eu preciso parar e dizer assim: aqui está meu limite. Ah, mas a religião reprime. Não, o que a religião está dizendo, o que Cristo está dizendo é: você diz que é, seja. Você não diz que é. Você não chegou aqui na frente, vocês não chegaram, todos os membros dessa igreja, não chegaram aqui à frente. Eu perguntei: ô menino, ô menina, me diga uma coisa, você crê que este livro é a palavra de Deus, regra de fé e prática, de modo que tudo aquilo que você deveria crer e deveria fazer está expresso aqui? Aí você diz sim. Aí eu digo agora, ok, saia e viva. Então não se trata de reprimir, as regras do jogo são claras. Eu creio em Cristo, eu o chamo de Senhor, eu estou morto para o pecado, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida. Logo, dispa-se do que não presta, revista-se do que presta.
Mas me permita, eu estou sendo ilógico, irracional aqui? Ou faz sentido isso? Porque me parece que faz. Paulo então continua e diz assim: não apenas na minha vida pessoal, mas na minha vida coletiva. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia, irmãos. Em 30 anos de ministério, algumas vezes eu disse assim: gente do céu, não vou celebrar a ceia hoje não. Já aconteceu inclusive esse ano aqui, uma das vezes. Porque você vai olhando e vai dizendo assim: não faz sentido, virou um ritual, porque as pessoas não estão entendendo o que significa isso. Não significa que aquele pão e aquele vinho não são apenas um pão e um vinho. Elas representam uma aliança com Deus e uma aliança uns com os outros. Nós somos uma família, queridos. E como família, eu cuido de você, você cuida de mim. Eu me importo com você, você se importa comigo. Talvez a pior expressão, mais arrogante e soberba que um crente possa dizer, quando eventualmente é exortado por outro: a vida é minha, cuide da sua que eu tenho a minha. Como assim? Como assim? A vida é minha? É não, meu irmão. A Bíblia diz que nós nos pertencemos uns aos outros. E não é porque o nome da igreja vai ser envergonhado. A minha menor preocupação é com o nome da igreja de Tambaú. Porque eu não creio na igreja de Tambaú como Senhor da minha vida. O que me entristece é a desonra que é feita a Deus. Quando as pessoas olham e dizem assim: é crente? É crente? Agindo assim, falando assim, se comportando assim, é crente? Você não consegue entender que você se torna pedra de tropeço quando alguém não vê em você um testemunho que glorifica a Deus e que encaminha as pessoas a Cristo? Você não consegue entender que você está dando uma rasteira em pecadores que podem estar indo na direção de Deus e você está impedindo, meu irmão, com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas atitudes? Você quer ter esse peso para toda a eternidade? De no dia do juízo, Deus dizer assim: você sabe que fulano de tal quase virou crente, mas não virou porque você botou pedra de tropeço na vida dele? Gente, eu não quero isso na minha vida. Eu quero ser bênção e não maldição. Eu tenho que cuidar da minha vida para que as pessoas, mesmo sabendo que eu sou pecadores, e eis aqui, irmãos, se tem alguém que está falando isso com absoluta sinceridade, que não é perfeito, nem perto de perfeito, sou eu. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: pastor Robson me inspira. A gente percebe que ele é fraco, falho e pecador, mas ele leva Deus a sério. Eu quero que Deus faça isso com você, meu querido irmão, minha querida ovelha. As pessoas olhem para você e digam assim: está aí alguém que espelha Cristo. Ele diz, por isso, verso 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Aí ele está falando de pequenas atitudes relacionais. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai a vós. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele chega ao final desta porção, desta seção da carta, para dizer basicamente qual deve ser a motivação mais profunda. Qual vai ser a atitude mais clara? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor. Faça isso, e aí você está liberado para fazer o que você quiser. Porque eu tenho certeza absoluta, dizia Paulo, que tudo que você vier fazer, depois de ter feito isso, será para a glória de Deus. Porque a gente bota para fora aquilo que é processado a partir do que a gente bota para dentro. E o que a gente bota para dentro é determinado se a gente crê ou não crê, pensa ou não pensa nas coisas lá do alto. Veja então que ele fecha o círculo e diz: se você pensa, se você vive para as coisas lá do alto, tudo que você fizer aqui na terra será para a glória de Deus. E aí vem a postagem de Facebook. Você está entendendo que quando a gente fala da volta de Jesus, não é simplesmente para você dizer Maranata? Não é simplesmente para você dizer assim, volta logo porque eu não estou aguentando?
mas é por causa da volta de Jesus, até lá, eu vou viver como se ele já estivesse aqui. Eu vou viver corandel, diante de Deus, diante da face de Deus. E esse é o grande desafio, queridos. Nós não podemos fazer isso de uma forma legalista. Não queremos, conversando com os pastores da igreja, vez por outra, a gente chega à seguinte conclusão: que às vezes o grau de imaturidade espiritual faz com que às vezes a gente tenha que agir como age com criança. Existe um período da vida da criança que você tem que condicionar a criança. Não tem como fazer grandes discussões filosóficas. Não tem como você dizer assim: olhe, conscientize-se de que você precisa escovar os dentes, porque existe um processo de cárie que vai fazer isso e isso. Um dia você vai estar sem dente e assim por diante. Você vai ter que pegar a escovinha, querido, botar a pastazinha e simplesmente escovar e dizer assim: faça agora. Não, faça lá atrás. Não, faça assim. Agora cuspa, bota água de novo. E você faz isso, e você faz isso, você faz isso. Paulo, creio eu, ou o escritor aos Hebreus, diz assim: sabe, queridos, capítulo 6 de Hebreus, eu queria há algum tempo falar de coisas mais profundas. Eu gostaria já de algum tempo dar para vocês algo mais profundo. Ensinar lá na frente. Mas às vezes vocês são como crianças que ainda estão precisando de leite. Eu preciso ainda dizer para vocês como é que um crente se comporta. Eu preciso ainda lembrar vocês o que é que vocês creem. E Paulo, sinto eu, não no texto fica evidente porque está escrito, sinto eu Paulo assim, dizendo assim: de novo, tenho que dizer essas mesmas coisas. Sabe, querido, quando a gente precisa explicitar, como eu explicitei nessa noite, é a maior prova que nós ainda somos imaturos em Cristo. Porque quando nós somos maduros em Cristo, nós não somos mais crianças que alguém precisa dizer: posso, pastor, ou não posso, pastor. A pessoa já tem um discernimento pessoal, ou aquilo que a gente chamaria popularmente de simancol. Simancol é a palavra mais próxima que eu encontrei no vocabulário comum para a palavra discernimento. Simancol, espiritual. Você olha assim: espera aí, eu até podia, mas eu não devo. Quando a gente precisa dizer a você o que você deve e o que você não deve dizer, porque lhe falta simancol espiritual, então é porque você não amadureceu em Cristo. É preciso que a gente amadureça em Cristo e entenda que pequenas atitudes produzem grandes mudanças. Que Deus nos dê graça e misericórdia para que essas palavras repercutam dentro de nós. Não sejam apenas um sermão que a gente se lembre. Não quero nem que você no final diga assim: muito bem, pastor, porque para mim não importa se foi muito bem ou muito pouco. Eu quero é que, na verdade, você seja transformado por essas palavras de vida que realmente devem transformar a nossa vida. Deus tenha misericórdia de nós. Todos nós aqui, nesse quadrante desse salão, somos culpados destas verdades que estão postas aqui. Talvez uns mais, outros menos, talvez uns mais antigamente, outros mais recentemente, mas que nenhum de nós aponte dedo um para o outro, mas possamos ter a maturidade de dizer assim: somos todos doentes em Cristo, em processo de recuperação. Mas de uma coisa eu quero dizer para vocês: eu não quero permanecer doente, eu quero ficar bom. E eu vou usar todos os medicamentos e tratamentos espirituais que eu precisar para que eu fique bem. O nome disso são meios de graça. Eu continuo dizendo, irmãos, para mim é inconcebível que nós tenhamos, num domingo como esse, 300, 400 pessoas, 500 pessoas, se juntarmos tudo que fazemos no domingo, e não consigamos reunir, no meio da semana, 50 pessoas para orar, para louvar e para ter um momento de crescimento espiritual. Quando eu vejo jovens, 2 meses antes, montando acampamento,
para assistir um show de Justin Bieber em 5 meses? 5 meses? Porcaria vendo, né? E eu não vejo a gente conseguir separar 1h30 no meio da semana para dizer assim: vou estar com meus irmãos, para que habite em mim ricamente a palavra de Cristo. Pequenas escolhas, grandes mudanças, para o bem ou para o mal. Vamos orar juntos? Pai, aplica pelo Teu Espírito essa palavra que foi ministrada, que não seja pelo convencimento humano, nem pela persuasão humana, como acabamos de orar no início desta mensagem, mas que o Teu Espírito mesmo, que habita naqueles que nasceram de novo, possa convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça, possa nos fazer pensar nas coisas lá do alto, a buscar as coisas lá no alto, e por consequência disso não sermos enganados por falsas ideologias e pensamentos que relativizam a fé, que pensam apenas na experiência esotérica, misteriosa da fé, e que consequentemente, ó Pai, verdadeira vida seja trazida pela verdadeira crença, que aquilo que pensarmos e crermos nas coisas lá do alto possam determinar pequenas atitudes e grandes mudanças na nossa vida. Espalha, ó Deus, o nosso coração as reverberações espirituais que esta mensagem pode nos dar, para que possamos, cada um de nós possa ser transformado de glória em glória pela ação do Teu Espírito Santo, que nos leva a tomar pequenas atitudes que provocam grandes transformações. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.